Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos de volta ao ZOS Academy Brasil. A gente está chegando aqui ao último dia de sessão do nosso evento, né? Então a gente vem desde a semana passada conduzindo sessões, a grande maioria técnica, sobre as novidades de mainframe, o mundo de mainframe, o que você consegue fazer e o que você consegue explorar na plataforma. Então a gente vem desde segunda-feira da semana passada. Hoje a gente entra aqui na parte final das sessões. A gente vai ter mais as 3 últimas sessões do dia para falar de algumas novidades. Começando aqui com a questão de problem documentation, né? Documentação do nosso dia a dia no mundo ZOS. Antes de eu passar a palavra aqui para as nossas apresentadoras, eu quero deixar uma mensagem para vocês com relação ao laboratório que começa amanhã, tá? Eu enviei para vocês aí ontem à noite, eu enviei para as pessoas selecionadas um e-mail pedindo a confirmação de vocês, tá? Então a gente selecionou as pessoas, tanto para o primeiro laboratório como para o segundo, e aí a gente já enviou um e-mail para vocês com todos os detalhes para que vocês possam testar e ver se vocês vão conseguir acessar o ambiente amanhã, tá? O que eu peço para vocês é que me retornem esse e-mail confirmando que vocês têm um cliente de SSH e que vocês não vão ser bloqueados por nenhum firewall e vão conseguir acessar o hostname que eu coloquei no e-mail, tá bom? Eu gostaria que vocês me enviassem isso até meio-dia hoje, porque eu preciso ainda enviar para vocês os seus detalhes de acesso, tá? Os detalhes de acesso que vocês vão utilizar amanhã, tá? Se vocês não me responderem, eu vou aguardar até o começo do próximo dia, mas caso isso não aconteça, talvez a gente tenha que passar a sua vaga para uma outra pessoa, tá bom? Então é importantíssimo que você retorne esse e-mail para mim, confirmando todas as perguntinhas que tá lá no e-mail, tá legal? Opa, a Paty está de volta aí? Eu não sei o que aconteceu, caiu aqui. A gente está com a famosa internet de casa, mas tá tranquilo, vai dar tudo certo. Paty, enquanto você vai compartilhando a tela aí de novo, Miriam, se apresenta para a gente, conta um pouquinho do trabalho que você faz na IBM, qual a sua área de foco. Bom dia, pessoal. Meu nome é Miriam Pontes, alguns já me conhecem. Eu estou há 27 anos na área de suporte, 29 na IBM. Eu entrei na época que tinha o centro educacional na Juscelino. Depois eu saí e voltei agora na parte de suporte. Eu trabalho na área de HackF, de segurança. E o que eu vou apresentar hoje é o que a gente precisa do dia a dia para tentar auxiliar na determinação dos problemas. Bacana. Espero que aproveitem a palestra. Obrigado, Miriam. Paty, para quem não te conhece, conta um pouquinho de você, da sua história com o mainframe. Eu também estou no IBM Support Center, que antes era o CAC, né? Há pouco mais de 30 anos, eu sempre trabalhei com sistema operacional MVS, né? ZOS. De 2 anos para cá, o IBM Support Center sofreu uma reestruturação global. Então, a gente é um time global, hoje não existem mais os centros de suporte locais, né, nos países, e eu sou do time de Sysplex, e a minha interação com os clientes no suporte é quando os clientes reportam os problemas que eles estão tendo, e eu faço análise do problema, o diagnóstico dessas documentações que a gente vai comentar hoje, para chegar na causa raiz, né, daquele problema e apresentar a solução para o mesmo. Então, basicamente, é isso. Legal, Miriam. Obrigado. Vamos lá, então. Qual é esse assunto? Explica para a gente um pouquinho desse assunto que você trouxe para a gente hoje. Tá. Então, essa apresentação, ela foi feita originalmente ali em Poughkeepsie, no ZOS Academy de junho, pela Laura Sperling, que também é do nosso time, né, e é justamente sobre essas documentações que nós pedimos com mais frequência para análise de problemas, e são documentações que, na sua maioria, os próprios clientes já utilizam para entender o que está acontecendo no seu ambiente. Então, a gente vai falar
um pouquinho mais de detalhe de cada uma delas. Não são todas as documentações disponíveis no ambiente ZOS, mas são as que a gente usa com mais frequência. Então, vamos lá. A gente vai falar primeiro dos dumps. Dump, para quem está começando na área e não sabe exatamente o que é, eles são uma fotografia da memória do ambiente num determinado momento, seja de erro ou a gente esteja com um sintoma suspeito, então a gente solicita um dump para verificar o que está na memória do ambiente naquele momento. Nós vamos falar sobre o que fazer com dumps que são gerados em duplicidade. Vamos falar um pouco de dados históricos, né, de traces e de logs, e a gente termina com a cereja do bolo, que é o sleep trap, que é uma armadilha que a gente seta no ambiente para tomar determinada ação em um dado evento que esteja ocorrendo. Então, vamos lá. Vamos começar dos dumps menores para os dumps maiores. Vamos começar pelos user dumps, como o nome já diz, são dumps de usuários, são dumps que o cliente obtém quando ele tem um problema num programa, numa aplicação que ele está desenvolvendo e que termina anormalmente. São dumps menores, que têm informações específicas, mas são informações específicas que ajudam o desenvolvedor a entender o que aconteceu de errado com o seu programa. Por exemplo, ele vê ali que um registrador está zerado e ele sabe que aquele registrador não deveria estar zerado naquele momento, então ele volta no programa dele para consertar isso. Esses dumps, são 3 dumps, são 2 que já são pré-formatados, ou seja, só o cliente ir no ISPF Browse, dar browse nesses datasets com o dump, e eles já vão ver as áreas que estão formatadas, e existe um que é não formatado. Nós, do suporte, temos uma predileção por dumps não formatados, porque a gente consegue inicializá-los via IPCS, que é uma ferramenta de VDump, e formatar as áreas de nosso interesse, o que a gente acha que vai nos ajudar a determinar um problema. Isso não quer dizer que se você, cliente, só tiver um user dump pré-formatado, você não possa mandar para nós DBM. Nós vamos olhar esse dump e se tiver a informação que a gente precisa lá, tá ótimo. Se não tiver, a gente vai dar orientação de como obter uma documentação mais sólida. Os user dumps, eles são obtidos por JCL, você pode ter um por step, via cartão DD. Então, vamos começar pelo menorzinho deles, que é o SysOdump. Como eu disse, é um dump já formatado, então consigo ver no ISPF. Ele não tem muita coisa, mas ele traz informação relevante para quem está fazendo um programa, então ele traz memória próxima aos registradores, ele traz o que a gente chama de time of error information, que são os registradores, conteúdos de registradores, conteúdo da PSW, que é um campo que contém o endereço da instrução que ia ser executada quando esse append ocorreu, e ele tem um pedacinho pequeno da System Trace, que é uma trace que mostra eventos do sistema que vão ocorrendo, então que pode, de repente, chamar atenção. Ele é obtido via cartão DD SysOdump, e existe um membro na ParmLib, o IADMP00, onde a gente pode colocar as opções de customização para esse dump, e essas opções, elas estão descritas no manual, que é o manual também, Bíblia da Documentação de ZOS, que é o MVS Diagnosis, Tools and Service Aids. Então, se quiser dar uma olhada o que o SysOdump contém direitinho e quais são as opções que você pode colocar no ADMP00, está nesse manual. O próximo user dump é o SysAppend. O SysAppend é um pouquinho maior que o SysOdump, ele também é um dump formatado. Ele tem tudo que tem no SysOdump e um pouquinho mais. Então, o que ele tem? Ele tem LSQA, que é uma memória local do address space que está rodando, né, do teu job. Ele tem alguns subpools autorizados de memória private do seu address space também, esse subpools 229, 230, 249. Ele tem
ele traz também os control blocks do iOS. Control blocks são áreas pré-mapeadas, de tasks, de componentes. Então, no caso aqui, e eles traz campos de status daquela task, com informações sobre a task naquele momento. E então ele traz também control blocks do I/O Supervisor. Ele traz toda a LPA, e ele pode ser solicitado via cartão DD Sysaband, e também eu posso customizar opções dele no membro da Parmlib IEA ABD00, também descrito no manual que eu mencionei anteriormente. O próximo user dump é já um pouco maior, e por ele ser um pouco maior, ele já não é um dump pré-formatado, ele é um dump não formatado, que a gente pode escolher ali no IPCS o que a gente vai olhar. É o sysmdump. Então ele tem tudo que tem no sysdump, ele tem tudo que tem no sysaband, ele tem um pouco mais de coisa. Então ele tem uma parte ali de read-write do núcleos, ele tem a CVT e a PSA, que são control blocks âncora para outros control blocks importantes no sistema. Então eles têm os pointers para outras informações. Ele tem as áreas de memória SQA, que é uma área comum autorizada, para region, para SWA, e, como eu disse, ele não é formatado, então ele vai cair num dataset que a gente vai ter que inicializar ali via IPCS, e as opções dele eu posso inicializar, eu posso customizar no membro da Parmlib IADMR00. Agora a gente vai passar para os dumps um pouco maiores, porque um deles é enorme, que são os system dumps, são dumps do sistema mesmo. Nenhum deles é formatado, então todos eles a gente precisa ver via IPCS. Então, o que a gente usa mais no nosso dia a dia são os dumps comuns, são os SVC dumps. E nos SVC dumps a gente consegue selecionar que address spaces que a gente quer dumpear, que jobs, que data spaces. Data spaces são áreas de memória extra onde a gente coloca dados, e a gente pode obter o SVC dump de 3 formas, né, via comando dump de console, as próprias rotinas de recuperação do sistema podem solicitar um SVC dump, ou via o comando sleep armando um trap para que ele pegue um dump num determinado momento. E nós temos também, de system dump, o standalone dump. O standalone dump já é o dump gigante, que dumpeia tudo que está rodando no teu sistema, todos os address spaces, todos os data spaces, toda a memória real. E esse dump a gente usa em situações que são tão críticas no teu ambiente, que você está na iminência de dar um IPL. Então, pode ser um travamento geral do sistema, pode ser um wait que o seu sistema entrou, pode ser que você não consiga mais entrar comandos pela console, então você está na iminência de dar um IPL, e é muito importante que você tire o standalone dump para poder mandar para nós do suporte IBM e a gente analisar e chegar a uma causa raiz para que você não tenha mais que passar por esse tipo de problema. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, falando um pouquinho mais sobre o SVC dump, então, como eu disse, são 3 formas de solicitar, via comando dump, via sleep, e os componentes do sistema também podem solicitar um dump no momento que ele obteve um erro. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja o OMVS, eu percebi um erro em algum processamento meu, e aí eu chamo uma rotina de recuperação minha do OMVS, e essa rotina de recuperação é que vai decidir, eu vou dumpear só o OMVS, ou eu estou em cross-memory com os FS, então eu vou dumpear o OMVS e os FS e os data spaces do OMVS. Então, aí é uma escolha da rotina de recuperação do sistema, é automático. Para os outros casos, quando é um sleep, quando é um dump, a gente pode customizar o conteúdo desse SVC dump, e o SVC dump, ele pode ser gravado tanto em datasets pré-alocados, que são o sysdump 01, 02, 00, enfim,
como dumps alocados dinamicamente. A gente recomenda que sejam usados dumps alocados dinamicamente, porque a gente não tem como prever qual é o tamanho que um dump vai ter. Então, pode ser que a gente aloque um dump dataset que a gente acha que está grande, mas no final não coube o nosso dump lá dentro, então a gente acaba tendo um dump parcial. Então, a gente recomenda realmente a utilização do dump dinamicamente alocado, porque aí não vai ser falta de espaço que vai impedir que esse dump seja inteiramente gravado. Falando aqui sobre comando de console, o comando dump de console, esse comando dump de console a gente não usa em todas as situações para pedir um dump. Então, por exemplo, se eu tenho um append, não adianta eu pedir um dump via comando de console, porque o append já ocorreu, até o digitar ali o comando dump já era mesmo, né, na hora que você percebeu. Então, o comando dump a gente costuma utilizar quando a gente está com um problema, com um sintoma que não é alterado de um minuto para o outro. Então, por exemplo, uma task que está lenta, um job que está travado, um consumo alto de CPU, consumo alto de memória. Então, esses sintomas, eles não vão ser alterados de um minuto para o outro, eles vão continuar existindo enquanto eu estiver obtendo o dump via comando. Então, é para isso que a gente usa o comando dump. A gente emite o comando dump na console, qualquer console autorizada, no SDSF, qualquer facility que tenha de comando que você tenha. Dump com, e esse com, você coloca um comentário dizendo sobre o que é esse dump, para que ele possa ser identificado tanto nas mensagens que vão sair na syslog, na console, quando esse dump estiver sendo capturado, como quando a gente inicializa o dump no PCS, a gente sabe do que se trata esse dump. Então, que tipo de comentário a gente coloca? Consumo alto de CPU, travamento do job ABC. Então, algo que realmente identifique sobre o que se trata o dump. E a gente pode tanto colocar nesse comando um membro da Parmlib, com as opções de dump que eu quero, então eu só vou emitir o comando dump com e o membro, ou os membros concatenados da Parmlib, com as opções que eu quero, como eu posso responder os replies do comando dump com as opções que eu quero ali na hora. Então, o que eu consigo dumpear via dump de console? Eu vou identificar que storage de data que eu quero, com o parâmetro sdata. Então, se eu quero núcleo, se eu quero trace, se eu quero SQA, se eu quero, enfim, as áreas de memória que eu quero dumpear, eu vou indicar que address spaces, ou jobs, ou data space que eu quero dumpear, lembrando que quando eu indico que address space que eu quero, o ASID number tem que ser em hexa, e eu também posso selecionar opções adicionais do ambiente Sysplex, então eu posso pedir áreas de memória específicas de Sysplex, então WLM, Couple, Chessdata, ou eu posso dumpear uma estrutura específica na Coupling Facility, ou estruturas, ou Lock Entry, enfim. E eu também posso pedir para dumpear não só nesse sistema, como em outro, ou em todos, ou em outros ambientes do meu Sysplex ao mesmo tempo. Os SVC dumps, além dessas opções, eles têm alguns features que podem estar presentes no dump, então nós podemos ter aqui um pouquinho de erros históricos da loghack. Loghack a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ela, mas no dump, se a gente emitir o comando no IPCS verbx logdata, a gente vai conseguir ver um pouco de dado histórico, os últimos registros de erro de software que estão ali na loghack. Vamos também poder ver um pouquinho de dados históricos da syslog via comando de IPCS verbx mtrace, também é bem curtinho o tempo, é aquele momento assim imediatamente anterior ao erro. E dependendo de como eu obtive esse SVC dump, se foi via comando, se foi via rotina de recuperação de sistema, se foi via sleep,
O time of error information também vai ser visto no IPCS de formas diferentes, ou com status REGS, ou com status fail data. Outra coisa que pode existir nos dumps, se as mesmas estiverem habilitadas no momento que o dump está sendo capturado, são traces, né, GTF trace, component trace, se estiverem ativas, a gente pode ter essas informações lá dentro do SVC dump também. As fases de processo do processamento no meu SVC dump são 3 fases, quando eu solicitei o meu dump propriamente dito, a fase de captura do meu dump, que é quando o dump service, que é uma task, é um componente do ZOS que gerencia dumps, então, quando o meu dump service começa a capturar os dumps, ele vai jogando todos os dados globais e locais para dentro dos seus data spaces, e a fase de gravação, que é quando o dump é gravado naqueles datasets que eu comentei, ou os pré-alocados, ou os dinamicamente alocados, e eu volto a repetir que a gente recomenda usar os alocados dinamicamente, para a gente não ter nenhum problema de falta de espaço na hora que o dump está sendo gravado. E durante essas fases de processamento, algumas mensagens são emitidas. Então, a gente tem aqui, quando eu requisito, né, um dump, ele vai aparecer uma mensagem dizendo que aquele dump começou a ser processado. Depois, na fase de captura, ele vai emitir uma mensagem, e é a 794i, dizendo que dump que está sendo processado, então ele vai passar o title, e aí o title vai ser ou aquele title que você colocou no seu comentário quando você pediu via console, ou um title que ele atribui ali no sleep, ou um title da rotina de recuperação do sistema. Esses titles são muito fáceis de saber que foi a rotina de recuperação do sistema que obteve, porque é um title grande, dizendo qual é a rotina de recuperação. Então, você consegue identificar ali na sua console, na sua syslog, quando esse dump estava sendo capturado, e quando ele vai ser gravado, quando ele é gravado, são emitidas mensagens, dependendo se ele está num dump dataset pré-alocado ou dinamicamente alocado, indicando se esse dump está parcial ou completo. E aí, nessas mensagens, ele traz flags, se o dump estiver incompleto, se ele estiver parcial, ele vai trazer flags, bits, que a gente vai entender ali o que foi que aconteceu, por que esse dump foi gravado parcialmente. O fato de um dump ser parcial não quer dizer que a área que a gente precise analisar não esteja nele. Então, se a única coisa que vocês tiverem for um dump parcial, podem mandar para nós, do suporte, que a gente vai analisar, e se, por um acaso, a área que a gente precisa não estiver nesse dump, a gente vai dar a devida orientação para obter um novo dump, mas se a área estiver lá, ótimo, o fato de ele ser parcial não impactou na análise do mesmo. Bom, agora, indo um pouco dos SVC dumps, chegando no standalone dump. Então, o standalone dump, como eu disse, é um último recurso aí para a gente tentar entender o que aconteceu quando um ambiente sofre um problema muito grave que a gente tem que dar IPL no mesmo. Ele dumpeia tudo que está rodando no sistema. E o standalone dump, é importante dizer, como eu não vou ter naquele momento um dump service funcionando bonitinho, porque o meu sistema vai estar numa situação crítica, eu não tenho como pedir um standalone dump via sistema. Então, eu preciso gerar um programa chamado SADNP para gravar esse standalone dump para mim. Esse programa precisa ser criado, logicamente, antes de eu precisar usá-lo. Então, é bom sempre ter na manga um standalone dump já criado, para, no caso de você passar por um problema seríssimo desse, você ter como documentá-lo e mandar para a gente.
O standalone dump é algo que a gente não quer usar de jeito nenhum, porque ninguém quer passar por um problema desses. Ele é que nem um seguro de carro. A gente faz o seguro de carro, a gente paga, mas a gente não quer usar de jeito nenhum. E o standalone dump é a mesma coisa. A gente cria o standalone dump e a gente não quer usá-lo de forma alguma, mas se a gente tiver um problema muito sério, o preço que a gente vai pagar por isso vai ser uma demorinha a mais para dar um IPL no sistema, porque eu tenho que dar IPL no standalone dump antes para tirar aquela fotografia de tudo que está acontecendo, e depois dar IPL no meu sistema, mas vale a pena porque nós vamos diagnosticar o problema, porque a gente não quer que você passe por isso novamente. Então, o que é dumpeado, né, no standalone dump? Bom, como eu disse tudo, toda a memória real, toda a memória virtual, de todos os address spaces, todos os data spaces. Então, quando eu gero o meu standalone dump, eu tenho que gerar com bastante espaço, nesse mesmo manual que eu citei ali no começo, o MVS Diagnosis Tools and Service Aids, tem um capítulo inteiro dedicado ao standalone dump, como gerá-lo, como criá-lo, claro que se você tiver alguma dúvida como customizar isso, o manual não for claro o suficiente para você, você pode abrir um case com a gente, que o time de Service Aids vai ajudá-los, vai orientá-los em como customizar esse programa. O importante é dizer que, como esse dump é muito grande, na hora que vocês forem transmitir para a IBM, pode levar horas. E como o problema é muito grave, vocês não querem esperar horas para que ele comece a ser analisado. Então, o que pode ser feito? Não estou dizendo que todos façam isso, o que tenha que fazer, mas o que pode ser feito para amenizar essa situação. No IPCS existe uma ferramenta, um utilitário, né, um comando de IPCS chamado copydump, então é só entrar no IPCS, encontrar esse utilitário lá, copydump, e você seleciona como input o seu standalone dump, e como output, um outro dataset em que você vai copiar os primeiros 20 ASIDs que foram dumpeados. E aí você transmite para a IBM esse output gerado com os primeiros 20 ASIDs, e a IBM vai analisando isso enquanto a transmissão do dump inteiro está sendo feita. Né? A gente precisa do dump inteiro, mas a gente já pode começar a analisar a partir do zero aí com esse outro output menorzinho, que também não é tão pequeno. Bom, saímos aqui um pouco dos dumps, mas ainda nos dumps. Eu vou falar um pouco sobre o DAI. O DAI é o Dump Analysis Elimination, é uma ferramenta que ela não deixa, se você customizá-la, né, para isso, que dumps idênticos sejam gravados. Né? Então, o que isso quer dizer? Às vezes eu estou com um problema que ele ocorre várias vezes por dia, ou na semana, ocorreu 100 vezes, enfim. Eu já sei o que é esse problema, e eu estou esperando um pouco para resolver, ou a IBM já está analisando o meu dump, então eu não preciso que outros dumps idênticos para o mesmo problema sejam gravados, mesmo porque isso vai estar consumindo recurso do sistema. Então, eu coloco lá no DAI para suprimir os dumps duplicados. Se eu entrar lá no DAI, e eu consigo entrar no DAI muito facilmente pelo próprio IPCS, existe uma opção lá no IPCS de DAI, ou 3.5, se não me engano, acho que é isso mesmo, eu consigo ver que dumps estão sendo suprimidos. Então, o DAI, ele compara symptom strings de abendes que vão ocorrendo, e aí você consegue ver lá, primeira vez que ocorreu esse abend, sei lá, 2 anos atrás. Quantas vezes ele ocorreu? Qual foi a última vez que ele ocorreu? De que ocorrência eu tenho um dump gravado? E pode ser que eu tenha resolvido um problema há 2 anos atrás, por exemplo, como eu falei, mas continua lá no DAI, esse symptom string continua lá no DAI customizado, e aí eu começo a ter um outro abend com o mesmo sintoma e não está gravando um dump. Eu consigo ver que um dump foi suprimido, inclusive na log rec. Na log rec ele me diz lá, dump suprimido pelo DAI.
Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma olhada no DAI, né, dar um reset ali, ver se ele está suprimindo o que a gente quer mesmo, ou se está suprimindo o que não deve. Uma coisa importante a dizer é que o DAI não suprime dumps que nós solicitamos via comando dump e nem dumps que solicitamos via sleep. O DAI só suprime dumps solicitados por rotinas de recuperação do sistema. Mas é uma ferramenta super útil, porque para não consumir recursos do sistema à toa, gravando dumps desnecessários. Bom, agora a gente vai começar aqui para dados históricos, vamos começar com as traces. A GTF Trace é uma trace famosa, muitos de vocês já usam GTF Trace, ela traz dados de diagnóstico de sistema e de aplicações. A gente starta a GTF Trace com o comando start GTF, e a gente pode ter um membro na ParmLib com as opções de trace, como a gente pode também responder no reply do comando start GTF, as opções que eu quero. A GTF Trace, é importante dizer que como ela monitora determinados eventos o tempo inteiro, a gente não quer ficar com a GTF Trace ligada há muito tempo, porque ela vai impactar na performance do ambiente. Então, a GTF Trace é para startarmos, reproduzirmos o problema que a gente está tendo, coletar opções específicas, né, então, tipo, você colocar uma opção específica ali na sua GTF Trace, para que ela traceie menos coisa, e uma vez coletada a documentação, parar a GTF Trace, para não haver problemas de performance no ambiente. Quais são as opções de tracing? Ela pode tracear atividades de I/O, então, start subchannels, devices específicos, eu quero saber aquele device, o que está acontecendo, atividade de I/O naquele device, eu peço uma GTF Trace específica para aquele I/O device. Ela pode monitorar SVC interrupts. SVC são instruções especiais do sistema operacional, são supervisor calls, então eu posso monitorar essas SVCs. Aplicações que geram registros via GTrace macro, que geram registros que vão ser traceados pela GTF Trace também, eu também posso tracear isso. Eu posso solicitar a GTF também via comando sleep, né, colocando um action trace, ou seja, o sleep, eu posso usar o sleep para pegar um dump, eu posso usar o sleep para pegar uma trace, e tem outras coisas mais que o sleep faz. Então, aqui, um exemplo de GTF Trace, vamos supor que você esteja suspeitando aí de uma serialização que não está andando como você acha que deveria, então, você resolve monitorar as SVCs de in-queue e dequeue. Aqui, as SVCs, no comando de GTF Trace, você precisa colocar em decimal, tá? Então, os ASIDs a gente coloca em hexadecimal no dump, mas aqui a gente pede os SVCs em decimal. Então, starto meu GTF, faço no meu reply, peço o tipo de opção que eu quero tracear, nesse caso SVCP, mas poderia ser de I/O device, poderia ser o SR. No reply, eu digo que SVCs que eu quero monitorar, e aí eu termino. Eu recrio o meu problema, coleto a documentação, paro a minha GTF, assim que eu tiver com a documentação, e aí, se eu for olhar nessa GTF Trace, eu vou ver ali uma sequência de in-queues, dequeues, ver para os recursos, se todo in-queue tem um dequeue correspondente, então isso pode ser algo relevante para a sua análise, né? Então, o GTF Trace é muito útil, mas precisa ser usada realmente com opções bem específicas para não causar nenhum problema no seu ambiente. Outro tipo de trace que a gente usa é a component trace. Essa já é uma trace que o cliente não utiliza, é uma trace usada realmente pelo time de suporte de cada componente. O output dessa trace é
único para cada componente, então ele é diferente para cada componente, cada um tem o seu, e por conta disso, quando nós do suporte precisamos que você obtenha uma C-Trace, a gente vai passar toda a orientação de como obtê-la. Quais são os defaults da Component Trace? Então, como cada componente tem a sua C-Trace específica, os defaults, não existe um default específico também. Então, vão haver componentes que vão já deixar a C-Trace ligada sempre e tracear um mínimo, então, por exemplo, é o caso do OMVS, é o caso do XES, é o caso do XCF, vão ter componentes que essa trace vai estar desligada por design, e como é o caso do RSM, e aí o suporte de RSM, se precisar que você obtenha a C-Trace, ele vai te orientar como ligar isso. Como que a gente coleta a C-Trace? Então, existe o comando trace-ct, e aí nesse caso, a gente não vai ter replies, a gente vai precisar realmente de membros na Parmlib específicos para cada componente. Nesse mesmo manual, MVS Diagnosis Tools and Service Aids, nós temos a descrição da maioria dos nomes de C-Trace que existem, então, CIS-OMVS para o OMVS, CIS-VLF para o VLF, enfim. Então, a gente vai criar um membro na Parmlib, que a gente vai dizer para vocês, nosso suporte, qual é o nome que ele tem que ser criado, e aí você vai startar na sua console, trace-ct on, para habilitar essa trace, comp, aí o nome do componente, que é esse que está descrito no manual, e o membro da Parmlib que tem essas opções. Uma coisa importante de dizer é que os buffers de C-Trace, eles ficam em diferentes lugares para cada componente. Então, quando eu vou solicitar um dump com a minha C-Trace ligada, eu tenho que solicitar também a opção aonde vai estar esses buffers de C-Trace. Então, se for o OMVS, por exemplo, esses buffers da C-Trace ficam nos dataspaces do OMVS, então eu preciso dumpear os dataspaces do OMVS. Se for de XCF, ele fica na LSQA, ou, se eu não me engano, então, qualquer dump do XCF address space vai me trazer os buffers da component trace. Se for de XES, eu preciso dumpear XES data no meu SData. Então, dependendo do componente, nós também vamos orientar que dump options que você precisa colocar no seu comando dump, né, de job name, dataspace, SData, enfim. Um pouco mais de dados históricos, então, vou falar da syslog, essa é bem conhecida, todos vocês usam para entender o que está acontecendo no seu ambiente. A syslog também é conhecida como hardcopy log, e ela traz todas as mensagens que são emitidas no sistema, todos os comandos que foram emitidos no sistema e seus resultados na vida de um IPL. É uma ferramenta que a gente usa muito em diagnóstico de problema. Então, a gente teve um erro, a gente analisa a syslog de uma forma global para entender como chegou naquele erro, né, e às vezes, em muitos casos, o que aconteceu depois que aquele erro ocorreu. Então, a gente usa muito a syslog, muito importante. E a Operlog é uma combinação de todas as syslogs de todos os ambientes de um Sysplex. Então, quando eu estou analisando um problema no âmbito Sysplex, ter uma Operlog vale ouro, né? Porque você perde muito menos tempo, muito mais prático, porque a Operlog, ela traz sequencialmente, cronologicamente, o que está acontecendo em todos os sistemas. Se você não tiver Operlog, é claro que você pode mandar esses logs de todos os seus ambientes Sysplex. A análise vai ser um pouco mais demorada, porque, né, a gente vai ter que ficar olhando numa syslog aqui, vendo aquele mesmo horário que estava acontecendo no outro sistema, e a Operlog facilita muito isso. Se você não tiver a sua Operlog customizada,
não, nesse manual não. No MVS Operations, tem como customizar a Operlog, juntamente com o manual Setting Up Sysplex. Lógico que se você tiver dúvidas de como customizar, você pode abrir um case e o time de logger vai atendê-los e orientá-los como customizar essa Operlog. A loghack também são dados históricos, mas aqui não são mensagens, são registros de erros de software, de hardware. Então, no caso, o que interessa para nós aqui em software, os registros de Abend Records e os Symptom Records. Então, o que a loghack traz para a gente? Ela traz ali o histórico de todos os Abends que vão ocorrendo no ambiente. Então, às vezes a gente não tem um dump, tem uma loghack, e o que a loghack traz? Ela traz time of error information. Então, ela traz os registradores, ela traz que módulo que está abendando, ela traz a PSW, ela diz se um dump foi gravado ou não para aquele problema, ela traz a System Diagnostic Work Area, que é uma área que mostra a comunicação entre a rotina de recuperação e o Recovery Termination Manager, e também dados do erro original. E, às vezes, eu tenho um dump, eu estou analisando aquele dump e, durante a minha análise, seja logo de início ou um pouco mais para frente, eu concluo que aquele problema está ocorrendo devido a um outro abend que ocorreu antes, é uma consequência. Eu vou na loghack e consigo verificar ali a sequência de abendes que foram ocorrendo e consigo determinar, poxa, eu preciso do dump desse abend aqui, não daquele lá. Outra coisa legal que a loghack tem é um summary lá no finalzinho dela, dizendo, por exemplo, esse ABEN 0C4, com esse return code, nesse módulo, com essa rotina de recuperação, ocorreu 150 vezes aqui na minha loghack. Então, eu consigo ter essa visão no summary. Para extrair os dados da loghack, a loghack é um dataset, né, sysum.loghack, para extrair os dados, eu utilizo um utilitário chamado erep, que eu posso dizer se eu quero os registros de software, de hardware, todos, um range de tempo que eu quero, de que dia, ou você pode simplesmente mandar a sua sysum loghack inteira para a gente, que a gente extrai aqui o que for necessário. Da mesma forma que existe a Operlog, para syslog, a gente tem a loghack logstream para loghack, ou seja, loghack combinação das loghacks de todos os ambientes do Sysplex. Então, eu vou ter todos os registros de hardware, de erro de software, de symptom records, dentro desse loghack logstream. Loghack logstream, ele está descrito também como customizar no MVS Diagnosis Tools and Services e no Setting Up Sysplex. Mas, da mesma forma, se vocês tiverem dúvida de como customizar, é só ligar no suporte IBM, abrir um case, que o time de logger fará aí a orientação que vocês precisarem. Bom, chegamos aqui na nossa cereja do bolo, o Sleep. Então, o que é o Sleep? O Sleep, ele é uma armadilha que a gente cria para monitorar determinados eventos e tomar determinadas ações quando aquele evento ocorre. Então, existem os sleeps mais simples do mundo e existem os sleeps mais complicados do mundo. A gente vai ver os mais simples, né, mas a gente pode falar o que tem de opção dos mais complicados. Esse é o sleep é entrado via comando de console, comando sleep set, e a gente pode ter também na Parmlib um membro com as opções de sleep, posso citar um sleep de automação, enfim. Bom, o que os sleeps trazem para a gente? Então, primeiro, sleep set, o comando. O tipo de sleep que eu quero. Então, que tipo de sleep? Quer dizer, é quando um abend ocorre que eu quero que tire um sleep, que tome determinada ação. Quando uma determinada instrução for executada, ou seja, um sleep de instruction fetch, ou um sleep de storage alteration, ou seja, quando um campo for alterado, eu quero que seja trapeado esse momento, ou quando uma mensagem for emitida, que eu quero que tome determinada ação, e que tipo de ação que eu quero que seja tomada. Então, eu quero que seja obtido um dump, quando ocorrer aquela
aquele evento, ou eu quero que seja obtido uma trace, ou eu quero que um registro de log-hack seja gravado, ou eu quero, inclusive, consertar campos, então dar um reset em campos, e quando que eu quero que seja capturado? Quando o registrador tiver com determinado valor, quando um job X estiver rodando, e aí as opções de dump ou de trace, que são as mesmas que a gente utiliza nos comandos dump ou no comando de GTF-trace, por exemplo. Então, que as IDs que eu quero que sejam dumpeados, que jobs, que dataspaces, que trace que eu quero, porque GTF-trace eu também posso pedir outros dados de trace via Sleep. Então, a keyword, né, novamente, são as mesmas keywords de dump, quando eu solicito um dump via Sleep, então, eu vou determinar que address spaces, que jobs, que data spaces, que áreas de memória eu quero dumpear, se eu quero informações de Sysplex, se eu quero dumpear um específico range de memória, se eu quero dumpear, esse Sleep serve para eu dumpear nesse sistema e em outros sistemas do Sysplex, se eu quero uma GTF-trace, se eu quero um registro de log-hack, enfim, opção tem de monte. O comando Sleep, e está documentado no System Commands, é um capítulo gigantesco, porque o Sleep tem muita opção, muita opção. E nós usamos o Sleep tanto para pegar documentações que não estão sendo gravadas, por qualquer que seja o motivo, como também, sei lá, eu estou analisando um dump e eu me deparo que aquele problema ocorreu por causa de um overlay, aquilo ocorre com frequência, e eu sei que o overlay foi no meu campo, no endereço tal. Então, eu posso montar um Sleep para obter um novo dump, no momento em que aquele campo, em que aquele endereço for alterado para aquele conteúdo, por exemplo, e aí eu obtenho um dump específico para isso. E aí é um segundo dump que a gente está analisando, mas já com no momento em que o campo foi alterado, e não no momento em que alguém acessou aquele dump e obteve um erro. Aqui a gente tem alguns exemplos de Sleep, são exemplos simples. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado append, que aqui eu indico como C igual, ou seja, completion code igual, então vamos supor que eu esteja tendo uns appends 878, que é um append de estouro de memória, e eu não tenho nenhum dump sobre isso, não sei o que está acontecendo, e eu preciso de um dump. Então, eu vou colocar ali um sleep7, vírgula C igual a 878, action igual a SVC dump, e eu vou obter um dump naquele momento. Ou então, numa determinada mensagem, eu tenho uma mensagem de erro que fica ocorrendo, eu não faço ideia por que aquilo está acontecendo, a explicação da mensagem não me diz muita coisa, eu vou coletar um dump a hora que essa mensagem ocorrer. Então, eu sleep7, msgid, mensagem. Dois exemplos são de SVC dump, a gente usa normalmente os sleeps para isso, mas a gente pode usar para muitas outras coisas, como eu disse, coisas mais perigosas, como alterar memória, enfim. Bom, então a gente viu aqui, esses são os tipos de documentação. Não todos os tipos de documentação disponíveis no ambiente ZOS, mas são as que a gente pede mais frequentemente, ou que vocês mesmos utilizam, para diagnosticar um problema. Nós vimos dumps, vimos traces, dados históricos, né, de traces log, o Sleep, que é uma ferramenta super útil para quando a gente não está conseguindo tomar uma determinada ação, porque a gente não consegue saber que horas que ela vai ocorrer, então a gente arma seta essa armadilha, né, para esse determinado evento. O tempo que a gente tem aqui não é muito para falar em mais detalhes de cada uma dessas documentações, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, para entenderem
que tipo de doc que a gente usa mais, o que contém esses docs, e até porque que nós, do suporte, solicitamos tantas documentações em alguns casos, né, dependendo da situação, ela é tão complexa que a gente precisa ir mais fundo e a gente acaba pedindo um pouco mais de documentação do que o normal, mas eu realmente espero que a gente tenha conseguido explicar o porquê disso. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar aqui com vocês. Eu vou tentar voltar aqui. Ai, meu Deus. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Miriam, Rafael, vocês estão aí? Bom, vou colocar assim, as questões, eu acho que eu consegui respondendo, mas teve algumas em comum, porque realmente a parte de análise de documentação é bem complexa, então o pessoal questiona se tem curso ou alguma coisa mais simples para fazer. Pois a gente tem um manual, né, para ver o tipo de documentação que precisa, mas realmente é complexo. O education, assim, para análise de dump, não existe um education específico, porque dependendo do problema, você vai analisar com um approach completamente diferente. Então, por exemplo, se a gente está analisando um program check, por exemplo, a gente vai tentar ir na instrução que abendou, que causou o abend, vai entender o abend, se é um protection exception, se é um page flow, o que for, tentar entender o conteúdo dos registradores e com aquilo descobrir por que ocorreu, e aí a gente vai voltar no código mesmo daquele módulo que carregou aqueles registradores para entender de onde veio aquilo, se está errado, o que aconteceu de errado ali no meio, ou se a gente, por exemplo, for analisar um dump de um consumo de memória, por exemplo, já não adianta a gente ver que instrução que abendou, porque vai ser sempre dentro da rotina de recuperação que emitiu aquele abend justamente para ter um dump documentar, então a gente vai ter que ir nos dados de VSM Data para ver a alocação de subpools, de getMains, então cada dump, cada abend, cada situação, às vezes não é um abend, né, às vezes você está vendo um consumo de CPU, um travamento de um job, então você vai na System Trace e vê, por exemplo, o que esse job está fazendo, se ele está em loop, se ele está hangado, então, cada dump a gente vê com um approach diferente. O que existe? Nós temos colegas nossos do Global IBM Support, que normalmente dão apresentações na Share. Se você entrar no site da Share, se você for membro, se você não for, você pode se registrar. Tem ali um link de procedures, e tem apresentações ali que Nelson fez, por exemplo, como debugar um program check, ou, sei lá, existem documentações específicas ali, mas eu concordo, é difícil de ter education nessa área, porque são situações muito diferentes, muito diversas, e a análise depende realmente do que você está querendo ver. Inclusive de componentes, né? Então, por exemplo, eu não sei olhar um dump, por exemplo, o componente de HackF, que é o da Miriam, eu não faço ideia do que olhar ali, né? E imagino que a Miriam não saiba o que olhar nas minhas áreas Sysplex, por exemplo. Então, education em análise de dump é algo mais complexo, mas eu acho que lá nas apresentações da Share alguma coisa consegue achar, sim. Mais alguma coisa, Miriam, que teve de interessante? Não, basicamente foi essa. Aí o tamanho do dump realmente que é muito grande, qual a ferramenta que usar para formatar, é o IPSS quando é não formatado, e para mandar para o case tem que compactar, né? Não tem jeito. Isso, transmitir terciado. É isso. Vocês me escutam agora? Agora sim. Sim. Eu tive que dar um famoso F5 aqui do meu lado também.
Nossa, o meu não travou nenhuma hora, né, gente? Porque se travou, eu esqueci de vocês, porque eu não vi. Não, deu tudo Pessoal, certinho. Tá alguns joia. colocaram que travou, mas outros não, então acho que foi mais local, não foi. Ah, Para tá mim não bom. travou, não. Ah, ainda bem. Para mim também não. Legal. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela, galera. Vocês já são conhecedores do processo. Coloquei aqui na tela o link para vocês deixarem o feedback oficial dessa sessão. Tá? Eu vou compartilhar essa informação ao final do dia com a Paty, com a Miriam. Então, para deixar elas bem felizes, deem boas notas. Tá? Mas como é anônimo, não se sinta pressionado Claro. a fazer isso. Legal. Miriam e Paty, muito obrigado mesmo pela apresentação. Como você mesmo comentou, né? Não é um assunto que a gente encontra vastamente na internet. A documentação é algo complicado de se fazer. Mas eu deixo aqui, como Iniciativa Z, eu deixo aqui uma porta aberta, se você tiver alguma ideia, ou vocês que estão assistindo aí gostariam de explorar alguma coisa específica, eu me comprometo a ajudar vocês a encontrar e fazer esse link, fazer essa ponte. E aí, ao longo do tempo, talvez a gente consiga construir um pouquinho dessa documentação, e talvez em casos que aconteçam com maior frequência, eu não sei. Acho que é algo que a gente pode sentar e conversar, e eu, como membro aqui de ecossistema, eu me predisponho a fazer essa ponte para a gente talvez tentar cobrir esse gap, porque talvez existam algumas coisas que a gente possa fazer, tá bom? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado a vocês duas por terem trazido esse conteúdo bastante interessante e bastante necessário. E eu vou deixar vocês se despedir do pessoal, porque a gente vai começar a próxima daqui a pouquinho. Tá, joia. Obrigada a todos. Bom dia aí para vocês, obrigada aí pela atenção de vocês. Bom dia. Beleza, pessoal, muito obrigado. A gente está saindo agora da sala 23, indo para a sala 24. A gente deve começar no horário, tá? Não prevejo a gente começando atrasado, não. Mas a gente se vê daqui a pouquinho na sala 24, beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau, Paty. Tchau, Miriam. Tchau. Tchau.